Tartarugas Café apresenta da série Mitologia Guilhermiana a reconstrução do mundo após a Grande Guerra. Após o fim da grande batalha contra Extina e seus exércitos e a amainada do incêndio global, os deuses resolveram entre eles que já era hora de reconstruir o mundo, assim como recuperaram o panteão após as mortes de tantos deles. Começaram com o planeta Terra, que estava em ruínas após a chuva de fogo maldita trazida pelas últimas forças de Extina. Herden e Danúbia formaram uma parceria e fertilizaram o solo. Era a primeira vez que a deusa das águas doces não se omitia em suas tarefas divinas. Bilza, então, resolveu recriar os diversos biomas antes presentes utilizando seus próprios sentimentos. Para atender às necessidades dos únicos humanos sobreviventes da catástrofe, Marduk, o homem, e Shiva, a mulher, a Mãe Natureza forçou-se a sentir alegria, refazendo assim as florestas verdes e férteis. Agora as árvores dariam frutos e a terra poderia ser lavrada novamente. Herden foi montando os animais e Danúbia soprando-lhes a vida nas narinas. Perceberam que, para que a natureza retornasse ao completo funcionamento, o panteão precisava que surgissem novos membros para ocupar os lugares deixados pelos deuses finados em peleja. Herden foi o primeiro da reconstrução dos deuses e sozinho gerou Pamand, a subdeusa da terra. Vintan gerou Inek, seu oposto feminino das chamas, para substituir a já destruída Agni. Zefira gerou outra divindade que apreciava as danças, Anemos, o subdeus dos ventos. A própria deusa das músicas, logo após criar seu oposto, uniu-se a Kai e gerou Actina, a nova representante dos raios, relâmpagos e trovões. Para este posto, o panteão buscava alguém capaz de mantê-lo de forma perpétua, já que Indra se corrompeu e foi preso antes de morrer, e Maximilian, seu herdeiro, acabou morto durante a guerra contra a extinção. Thalassa e Fintan, compartilhando dos momentos de ternura que outrora já tiveram um com o outro, uniram-se mais uma vez e deram origem a Nubes, o novo deus das nuvens. Logo que apareceu, Nubes atraiu a atenção de Actina, que logo o desejou. Nascia mais uma vez o novo relacionamento entre nuvens tempestuosas e relâmpagos estrondosos. Com tais nascimentos, a reconstrução do mundo finalmente havia findado. Mas na Terra, os humanos ainda estavam longe de se tornarem a espécie dominante que eram antes. Para além do fato de que eram protegidos e guiados pelos deuses, ocupavam somente um mísero espaço na natureza. Mas Marduk e Shiva deram o primeiro passo da nova era, gerando os gêmeos Gael, o mais velho, e Jürgen, o mais novo. Kai, o primeiro deus a surgir, vigiava mais de perto a humanidade do que antes, a fim de evitar erros como os de Agni e principalmente Indra. Em uma certa ocasião em que observava a interação entre os humanos, percebeu que Jürgen era tratado com mais carinho do que Gael, com quem os pais eram sempre muito rígidos. Entretanto, o rei das águas primordiais acreditava que o mais velho não se deixaria levar pelas emoções e seria melhor do que os pais ao praticar atitudes distintas das que praticaram contra ele, como já havia acontecido diversas vezes na história do homem. Entretanto, esse é o grande revés de um Deus limitado: não poder ouvir o que fala o coração de sua criatura. Kai foi dormir pensando que tudo estava em paz. Mas o sonho de um lago de sangue, que clamava por justiça, o despertou de forma precoce. Quando desceu à terra para investigar a causa da visão, descobriu que Gael havia tirado a vida de Jürgen com uma pedra, enquanto os dois estavam no campo.
A motivação do primeiro assassinato da nova era foi a inveja que o mais velho tinha do mais novo, que era mais bem tratado e acolhido. Cai, furioso pela primeira vez na história, pediu a Naaseb que aplicasse em Gael um castigo para pagar o mal que perpetrou. O destino, então, obrigou o primeiro assassino da nova era a deambular sem rumo pelo mundo. Deixou-lhe uma marca na testa com uma maldição. Caso cruzasse com outros de sua espécie, despertaria uma ira inexplicável em suas mentes e seria alvo de matança. Mais tarde, Marduk e Shiva foram expandindo ainda mais o número de seus descendentes. O terceiro filho, o novo herdeiro da humanidade, era o benigno Damian. Depois disso, os pais ainda geraram outras 6 mulheres. Uma delas, Caed, a quarta da linhagem de Marduk, revoltou-se contra os pais por não aceitar a posição de liderança de Damian dentre os filhos de Shiva. Acreditava que uma mulher ocuparia o topo com muito mais eficiência do que um homem. Ela só ignorava o fato de que Damian se propôs a tornar-se mais capaz de assumir tal responsabilidade, aprendendo novas habilidades, inovando e tomando decisões. Por causa disso, ele ganhava alguns privilégios. Então Caed resolveu fugir e viver uma vida solitária, e assim como o primeiro assassino de sua família, vagueou sem rumo pelo mundo. Damian, que a amava mais do que as outras irmãs, a procurou sem descanso, até que a lassidão e a melancolia o fizessem desistir. Ela, mesmo arrependida, tinha orgulho demais para voltar. Contudo, o destino guardou seus passos e não deixou que a natureza a destruísse. Um tempo depois, encontrou Gael e, após ficar tanto tempo sem sequer ver o sexo oposto, apaixonou-se por ele. A marca da ira do homem não fez efeito nela. Os descendentes de Gael, com o tempo, foram contaminando a terra como formigas, tornando-se mais numerosos do que os filhos de Damian. Neste momento, o mal havia vencido o bem em números pela terra.